Sr. Presidente, Sr. Ministro. Antes de mais, começo por pegar nas suas últimas palavras. Não sei antes agradecer a sua presença, naturalmente, mas, e inclusivamente agradecer também a intervenção do nosso colega do Partido Socialista, que tão bem ilustrou aquela que é a importância das Forças Armadas num cenário como este. Eu queria fazer aqui um bocadinho a conversa ao contrário. As Forças Armadas estão preparadas para o caos. Ao contrário daquilo que possa parecer, o seu core e o seu exercício, a sua preparação, é precisamente para este tipo de situações. Sobretudo quem já participou num cenário de guerra, quem já acompanhou em situações de assistência humanitária, que são situações limite, e, portanto, as Forças Armadas são, neste caso, o agente de proteção civil mais bem preparado para responder a este tipo de missões. Não só pela polivalência das capacidades de resposta que tem, o transporte estratégico, o apoio médico, a logística, a engenharia, as comunicações, a defesa nuclear, biológica, química e radiológica, a busca e salvamento, oficiais de ligação, apoio marítimo, combate a incêndios, portanto, a polivalência das suas capacidades tornam-no um agente de proteção civil, ou, diria mais, é um agente privilegiado. Tanto assim é que a Constituição, no seu artigo número 7, identifica e autonomiza este tipo de intervenção como uma missão própria, uma missão das Forças Armadas, que é a sua intervenção nestas situações de estado de emergência e, esperemos que não, estado de sítio. Mas isto para destacar o quê? Para destacar exatamente a especificidade e a adequação e elogiar o trabalho das Forças Armadas, porque, infelizmente, a realidade está a vir a dar razão àquilo que já alertávamos há bastante tempo. E todos alertávamos, um de uma maneira e outros de outra, e isto não é uma questão política, é a ciência, são os factos, que vêm alertando para cada vez mais termos ameaças que são híbridas, que são ameaças que trazem novos desafios e que não se exigem. No caso português, felizmente, por um lado, nós temos tido episódios que requerem respostas da nossa proteção civil muito ao nível dos incêndios. Hoje estamos a perceber que temos que ir muito mais além do que isso. E, portanto, este também serve como um desafio. Portanto, destacando esta polivalência, e eu aqui não posso deixar de destacar o papel do Partido Social Democrata, que também em tempos apresentou aqui uma proposta, e eu julgo que para o futuro é importante voltarmos a ela, da criação aqui de um dispositivo, seja sob a forma de uma unidade militar de emergência, mas nós percebermos cada vez mais e com mais pertinência aquela que é o papel das Forças Armadas neste tipo de missões. Agora, queria também aproveitar para dizer aqui o seguinte: na última oportunidade que tivemos aqui de conversar e que o Sr. Ministro esteve aqui, nós já tínhamos alertado na altura, questionávamos sobre ainda não fazer parte do tal gabinete de crise que num primeiro momento foi criado. Ainda bem que faz parte, ainda bem que isso foi reconhecido. Gostaria só de deixar aqui uma nota, que eu acho que esta é importante, e até para se evitarem os episódios de Vila Real, que é importante também percebermos como é que esta articulação é feita, porque não há aqui uma referência expressa sobre as regras de empenhamento até das Forças Armadas no decreto que regulamenta o estado de sítio e o estado de emergência, conforme obrigaria até o regime do estado de sítio ou sugere o regime do estado de sítio e do estado de emergência. Portanto, deixo aqui também esta nota e que não surja só aquela ideia de que as Forças Armadas, e isto também é a segunda parte da minha intervenção, que as Forças Armadas estejam só a atuar como uma força supletiva para responder a necessidades pontuais e dispersas pelo território. Nós sabemos, pegando naquilo que eu já disse, as Forças Armadas estão preparadas do ponto de vista não só doutrinário, como das suas próprias regras de empenhamento, para lidar com este tipo de situações. E, portanto, nós queremos, no fundo, e deixar esta nota ao Sr. Ministro, que é importante que esta resposta surja e que esteja assegurada no momento em que exista uma ruptura. Deus queira que não, e que não cheguemos a essa situação, mas que as Forças Armadas sejam capazes, porque vai ser isso que vai ser exigido, não tenho a menor dúvida,
numa situação de ruptura e, portanto, que existam os recursos e os meios necessários para responder nessa situação, que pode vir a acontecer numa segunda vaga epidemiológica e, portanto, é necessário termos esta noção. E, portanto, eu gostaria de colocar aqui também, e pegando também no episódio de Vila Real, e é importante que as pessoas vão sentindo cada vez mais que as Forças Armadas não estão ao serviço da população só para promover a guerra, é pelo contrário, é para promover a paz, é para apoiar as populações, e eu gostava que não ficasse, e cada vez mais desconstruíssemos aquele preconceito, que é um bocadinho um preconceito que vem da história constitucional, de que os militares não podem andar na rua, ou que há aqui um medo. Não, eles estão exatamente para nos dar essa sensação de segurança e para ajudar, e é essa ainda bem aquilo que tão bem referiu, que tem estado em contacto direto com as populações, tem procurado responder não só às necessidades médicas, mas também de apoio social. E, portanto, também queria elogiar esse reforço e que sirva exatamente para as pessoas perceberem a importância que é um país ter umas Forças Armadas com dignidade e capaz de atuar, porque neste momento elas são essenciais. E, portanto, para que não exista esta ideia, e ainda, quer dizer, ainda bem que as Forças Armadas estão realmente, eu não tenho dúvidas que estão à altura de responder a estas necessidades. Agora, olhando exatamente para aquele que é o ponto aqui, nós gostaríamos de perguntar o seguinte, Sr. Ministro. Nós temos tido notícia de que estão a ser deslocados um conjunto, e referiu também a uma unidade de apoio militar de emergência que está criada no Exército e que tinha um hospital de campanha. Nós temos tido notícia de que estão a ser desconcentrados, portanto, estão a ser concentrados, estão a ser retirados para o hospital, para o Polo de Lisboa. Queremos saber, e isto é muito importante, porquê? Porque é evidente que tem que servir de retaguarda para o Sistema Nacional de Saúde, mas eu pergunto, na zona de Lisboa, que tem provavelmente a distribuição em termos médicos e clínicos mais diversificada e mais variada, onde estão também diversos hospitais de campanha, é preciso termos a noção de que este hospital de campanha deve responder também a necessidades, por exemplo, do interior e de assistir a outras zonas do país. Portanto, gostaríamos de também alertar para esta questão e saber se este hospital de campanha e o apoio sanitário se está salvaguardado. Por outro lado, relativamente à questão da articulação com outras entidades, a utilização de armas ou não, esta resposta a este episódio, como é que ela está a ser feita, para também não causar um desconforto nas próprias Forças Armadas, porque quando saem respostas a notícias para não uso de armas, é importante que também haja para que, por um lado, nem só os militares se sintam um bocadinho quase como confrontados, não saberão usar das suas armas, mas também até a própria população, para que elas percebam que não há aqui nenhuma atitude de que isto faz parte do seu uso, dos seus procedimentos e, portanto, para que não fique esta ideia. Depois, perguntar, e eu aqui reforço a questão do dispositivo do Hospital de Campanha das Forças Armadas, porque é importante, e aqui também lanço o repto, porque no relatório de execução da LPM de 2019, nós tínhamos só uma execução desta unidade de apoio militar de emergência de 6%, 6,64%, e, portanto, é importante nós cada vez mais, se calhar, lançar aqui o repto também de percebermos se não teremos que ajustar aqui as prioridades e fazer esse exercício. É evidente, mais para a frente, não é este o momento, mas termos essa noção. E para terminar, bem sei, gosto de cumprir o tempo, eu gostaria só de perceber qual tem sido, se a intervenção da Cruz Vermelha tem passado exatamente pelo Ministério e esta articulação tem sido feita. E depois perceber também, eu ouvi-lo um bocadinho, pelo menos agora nesta parte, sobre as operações pendentes de segurança marítima, que também é uma questão que não nos podemos esquecer exatamente dessas outras missões, também perceber o que é que está a ser feito nessa matéria. Muito obrigada.